Convidado. Guilherme Marques da Fonseca é o convidado de hoje de João Matos. O nosso convidado de hoje é Guilherme Marques da Fonseca, economista português, vice-presidente do think tank ONG de Economia Instituto Ludwig von Mises em Portugal, com quem vamos abordar uma série de questões ligadas à economia, finanças e relações económicas internacionais, começando pela atualidade. Temos hoje a Grécia, o Banco Central Europeu reunido para aumentar os créditos a bancos gregos que estão sem liquidez. Os seus primeiros comentários. Em primeiro lugar, é importante que nos situemos e que pensemos onde é que estávamos há cerca de 4 meses atrás, onde foi feito todo o plano ou toda a especulação à volta do caso grego. Eu lembro aos nossos ouvintes que há 4 meses atrás previa-se que seriam necessários 44 mil milhões de euros por parte da União Europeia para um terceiro resgate. Um terceiro resgate à Grécia, um terceiro resgate europeu. 4 meses passados, e mais um bocadinho, podemos concluir que a situação deteriorou-se. Pois temos o dobro agora. Agora querem que sejam 84 mil milhões de euros. Bem, esse é um valor que carece de muita análise para ser apurado. Uma coisa é verdade. Há 4 meses atrás estivemos muito mais próximos de ver um acordo entre Grécia e entidades europeias. Ora, eu acredito que os gregos estivessem um tanto ou quanto de má fé nesta situação. Vamos aos factos. Os gregos não aceitaram uma reestruturação do IVA no seu país. Não aceitaram adequar a sua despesa pública aos gastos internos, àquilo que realmente era gasto e àquilo que tinham para gastar. Só para lhe dar uma comparação, Portugal passou, como sabe, por um processo de revitalização das contas públicas e podemos questioná-lo, podemos questionar acerca do processo, como foi conduzido, se poderia ter sido feito de melhor forma, de forma mais hábil ou de outra. Pois, as metodologias grega e portuguesa foram e são diferentes, mas em termos concretos, o que é que se quer neste momento agora ao desbloquear esses créditos do Banco Central Europeu à Grécia que não pagou durante este mês de junho e, pelos vistos, não vai pagar, ou poderá pagar, se tiver esse dinheiro do Banco Central, ao FMI? Mas a ideia fulcral é não deixar de discorrer uma crise sistémica, uma crise das mais terríveis que poderíamos ver. Repare que as ILDs, portanto, o dinheiro exigido pelos credores em relação à dívida que já compraram aos gregos, a dívida grega, os ILDs têm uma hipótese enorme de disparar com toda esta crise. Ou seja, a dívida grega pode ficar ainda mais cara. E isso irá despoltar na Europa uma série de mecanismos de mercado, enfim, do chamado risco sistémico, ou o efeito dominó. A queda da Grécia não pode ser vista só como a queda da Grécia. É a queda da Grécia, mas o piorar, ainda que a curto prazo, como o nosso Primeiro-Ministro vinha a defender, a piorar a curto prazo a situação de outros países. Portanto, esta ideia do Banco Central Europeu, da Comunidade Europeia, da própria Grécia, principalmente, é evitar que isto aconteça. Manter a Grécia viva, manter a Grécia de pé, de modo a também não deixar que esses danos tenham repercussões noutros países europeus. E manter a Grécia dentro da União Europeia. Vai haver também uma reunião já na próxima quarta-feira em Bruxelas dos chefes de Estado e de Governo para, digamos assim, caucionar esta medida que vai sair do Banco Central Europeu e que já saiu do Eurogrupo das Finanças, portanto que é de estipular que a Grécia necessitará nos próximos tempos de 84 mil milhões de euros. Sim, repare que não me choca esse valor, porque se olhar para o que é que foi levantado nos bancos gregos nos últimos meses, vai encontrar um valor de aproximadamente, enfim, mais euro ou menos euro, 30 mil milhões nos últimos tempos. Só em 3 dias, 2 mil milhões de euros foram levantados dos bancos gregos. Portanto, toda esta incerteza do próprio povo grego. Aliás, permite-me que lhe diga, 75% dos gregos não querem a saída do euro. E, portanto, não estão a concordar em grande parte com esta metodologia usada pelos políticos gregos. Não, mas os gregos não querem sair da União Europeia porque sabem que é a União Europeia que lhes paga os salários e as pensões, por exemplo. Essa é uma excelente questão, mas para mim é a principal questão. Quem está a sustentar a tipologia de vida grega desenquadrada com o ponto do business cycle, portanto do ciclo de negócios, do ciclo económico em que nos posicionamos, quem sustenta tudo isso são os europeus.
E, portanto, não há alternativas. Eu vejo a comunicação social a falar da Rússia como um possível substituto da União Europeia, mas isso é quem não tem a mínima noção do que é a finança internacional a falar. E, portanto, não podemos levar esse tipo de pensamento a sério porque não é a realidade. Mas, precisamente, a segunda atualidade em termos internacionais é que o primeiro-ministro grego está hoje na Rússia, em Petersburgo, com Putin para negociar um acordo de gás. Ainda bem que me coloca essa pergunta, porque hoje é o dia de desfazer esse mito. E isso é o que os nossos ouvintes precisam de perceber, é que essa reunião não tem rigorosamente nada a ver com a situação da dívida pública grega. São questões completamente separadas, não tem nada a ver uma coisa com outra. E eu passo a explicar. Esta reunião tem um título, tem um tema, Pipeline. A Grécia quer pôr os seus oleodutos, enfim, em forma de recepção aos oleodutos russos. Isto é, a Rússia quer fazer circular, através da Grécia, um sistema de oleodutos, de pipelines para a Europa. E eu recordo, os nossos ouvintes, que isto já tentou ser negociado com a Europa. Os pipelines russos eram para passar pela Bulgária. Não aconteceu porque houve pressões, enfim, de política externa, de relações internacionais muito fortes do lado europeu. Eram para passar pela Bulgária, isso não aconteceu. Foi negociado também com os turcos, portanto, a Turquia esteve nessas negociações, paralelamente e anteriormente, portanto, não me choca. O que é que está aqui em cima da mesa em Moscou? 5 mil milhões de dólares de adiantamento por parte dos russos em pagamento a essas obras nos oleodutos para passarem pela Grécia. Portanto, os russos iriam fazer negócio com os gregos iriam aceitar. Vamos ver o que é que Alex Tsipras tira dessa reunião. E 5 mil milhões de dólares seriam adiantados por essas mesmas obras de oleodutos aos gregos. Mas há também, paralelamente aí em Petersburgo, um fórum económico internacional e temos aqui geopolítica de regiões e religiões. Os russos e os gregos são ortodoxos, portanto, isto tudo pesa neste ping-pong, a Rússia ortodoxa com a Grécia, berço do Ocidente, a trabalhar e membro da União Europeia. Sim, mas eu gosto de ver estas questões e são factos bastante curiosos, aliás até lhes agradeço, para além de que permita-me que eu se calhar gosto de ver esta questão da política internacional de uma maneira mais pragmática. Vamos aos números. Hoje, com 1 euro consegue comprar 61,51 rublos. Isto é a realidade. O rublo está muito baixo. E o rublo está muito baixo. É verdade, por um bocadinho, mas o ano passado caiu muito com a respectiva queda do petróleo. Tanto que os Estados Unidos, neste momento, ultrapassaram a Rússia e são os Estados Unidos o principal produtor mundial do petróleo. Isto é verdade. Portanto, temos de olhar para qual é que é o valor que a Rússia tem em reservas totais. Porque esse valor, que em termos muito práticos, para todos perceberem, é esse valor de reservas totais da Rússia que pode ajudar a Grécia ou pode ajudar outro país qualquer. Portanto, vamos aos números. A Rússia tem 330 mil milhões de reservas totais. 330 mil milhões. Mas 200 mil milhões dessas mesmas reservas totais estão aplicadas num fundo soberano. Ou seja, está aplicado ou em ouro, a metais preciosos, fundos alternativos para apoiar empresas. Portanto, só cerca de 130 mil milhões de dólares é que estão livres. Mas esquecemos que a Rússia tem um grande sistema militar a manter. E com também a contínua descida do preço do petróleo, é possível que pare, dizem alguns economistas, na motor season, portanto no verão, em que são mais, por causa das férias e tal, são mais consumidos mais produtos petrolíferos, é possível que o petróleo suba. Mas neste momento, 130 mil milhões de dólares em reservas totais livres por parte da Rússia, com todos os gastos dos russos, com todos os problemas internos e externos da Rússia, não seriam suficientes de nenhuma maneira para que dessas reuniões em São Petersburgo saísse algum tipo de solução amiga da Grécia. Portanto, Tsipras, com os táticos especialistas do xadrez russo, numa de tática e não de estratégia, de provocar a Comissão Europeia, as instituições, a Troika, para obter esse tal dinheiro e ficar dentro da zona europeia. Sim, porque se também se reparar e olhar para aquilo que acontece na Europa, as reuniões da Grécia com a Europa nunca tiveram um pendor real. Na cabeça de Tsipras nunca tiveram um pendor real. Se chegarem a um fim, são tudo reuniões ditas sociais, ditas de parecença. É o visual, é o que interessa mostrar. Porque os credores falam. E a maneira dos credores falarem são as ilhas. Portanto, essa ideia de mandar os credores embora, dizer que nós não pagamos, eu concordo a 200%. Mas então que não despedissem emprestado em primeiro lugar. E os sabem
sabem que os credores têm essa força e por isso é que mantêm as reuniões no Eurogrupo. Obviamente que estão a ter uma postura, na minha opinião, de relações internacionais um pouco cínica, porque realmente não estão a facilitar, em linha nenhuma. Mas essas negociações podem ainda prolongar-se ad vida aeternam, porque Tsipras continua a dizer que quer aumentar, por exemplo, as pensões dos gregos, não quer aumentar os impostos como o FMI pede, por exemplo. Esse ponto é fulcral e digo-lhe porquê. Pego só neste exemplo. Olhando para a pensão mínima, para a reforma mínima, por exemplo, de um país como Portugal e de um país como a Grécia, na Grécia é de 655 euros. Reforma mínima, oferecida pelo Estado. Em Portugal, não é de 655 euros, é de 289 euros. E podia usar Portugal como podia usar outros países qualquer. Não, pode-se usar a Alemanha, que é um país rico, e os gregos querem ter uma pensão quase idêntica às pensões dos alemães. É uma excelente análise e pega nesta análise 17% do PIB grego é dedicado às pensões. Os gregos são os recordistas europeus, talvez mesmo até ocidentais, mas europeus serão de certeza. Portanto, isto é um escândalo. Isto é um escândalo para uma Europa que se quer de reformas para que a crise de 2008, se voltar um dia, e eu estou ciente de que um dia teremos algo bem pior do que 2008, é o que a Escola Austríaca de Pensamento Económico nos diz, eu estou convicto que se isso chegar, a Grécia vai com o vento como se fosse uma pluma, porque as contas gregas não estão sólidas a esse ponto. Mas e como é que explica essa expansão, essa criação fictícia da moeda, de notas, do Banco Central Europeu? Bem, é uma questão muito pertinente, porque de um lado temos aqueles que alegam que, não, pelo menos aqui, podemos discutir os quantitative easings à moda europeia, que vimos no passado, não é? Mas há peritos que dizem, não, pelo menos aqui, para evitar a crise sistémica, devemos emitir uma certa quantidade de moeda, quanto mais não seja para responder para ontem à Grécia. Bem, outros, se forem mais ortodoxos e se pensarem naquilo que gerou crises como 2008, foi justamente a impressão, o imprimir gratuito da nota, não é? Da moeda, foi isso que gerou crises como a 2008. Muitos dirão, bem, eu não quero voltar aí, portanto, não aumentem e não expandam artificialmente a massa monetária, porque isso vai dar problemas no futuro. Uma última questão. Em termos económico-financeiros, a Grécia deve ficar na União Europeia ou tem de sair da União Europeia? Deve o mais rapidamente possível. E devem os gregos também escolher um governo novo que represente realmente os seus interesses. Guilherme Marques da Fonseca, economista, especialista de finanças, vice-presidente do Instituto Ludwig von Mises em Portugal, era o nosso convidado.